irmãos, vamos nos colocar de pé. Esse é um momento importante a nós no culto. Certamente todos nós desejamos ouvir a voz de Deus e a nossa expectativa é que Deus possa falar ao nosso coração. Por isso, convido você a abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis, no seu capítulo 17. Sei que é uma alegria muito grande rever os irmãos, estar aqui com vocês e compartilhar um pouco da palavra de Deus. Nós vamos nos concentrar nessa noite nos primeiros versículos, fazendo a leitura do versículo 1 ao versículo 8. Gênesis, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 8. Nos diz assim a palavra do Senhor. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão o rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Mantenha a sua Bíblia aberta, vamos falar com o Senhor. Deus, nós te oramos nesse momento, agradecidos pelo privilégio da pregação. Já tivemos aqui a graça de passarmos por tantos elementos do culto. Louvamos o teu nome, confessamos o nosso pecado, lemos a tua palavra, fizemos diversas orações e chegamos a esse momento que se constitui para nós a coroa do culto, Senhor. Por isso rogamos que o Senhor fale ao nosso coração, que a tua palavra possa abastecer a nossa alma e que ao sairmos desse espaço hoje à noite, o nosso coração esteja motivado e cheio da tua graça para enfrentarmos a semana que teremos, Senhor. Fala ao nosso coração porque somos completamente dependentes da tua voz. E nós desejamos ter cada vez mais do Senhor em nossa vida. Nós choramos assim, ó Deus, agradecidos e submissos a ti, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Vou fazer um pedido aos irmãos, pedido que julgo completamente comum, que vocês permaneçam com as suas Bíblias abertas. A minha intenção é explorar um pouco dos versículos que nós acabamos de ler, e eu espero que esses versículos, de fato, ensinem muito ao nosso coração nessa noite. Estamos diante de um texto em que Deus fala de uma aliança ao seu servo Abraão, mas essa não é a primeira vez em que Deus fala a Abraão, e não é a primeira vez que ele estabelece uma aliança com Abraão. Na verdade, nós não temos aqui uma aliança diferente, nós não temos Deus fazendo uma nova aliança com Abraão. Se os irmãos voltarem um pouco às páginas de suas Bíblias, perceberão que no capítulo 15 de Gênesis, nós temos Deus chamando Abraão e fazendo com ele um pacto ou uma aliança. E ao fazer essa aliança, nós temos agora no capítulo 17, Deus fazendo ou relembrando a aliança com Abraão. Mas por que então, em poucos capítulos, Deus está recapitulando ou lembrando a Abraão da aliança que havia feito no capítulo 15? Qual é a necessidade de trazer à memória a Abraão a aliança que ele havia constituído? Nós temos aqui um elemento bastante importante a nós, quando fazemos a leitura desses dois capítulos. Entendendo que no capítulo 15, Deus está trazendo a aliança a Abraão, tendo um foco na terra prometida. E agora no capítulo 17, essa mesma aliança está sendo posta para Abraão,
Mas agora nós temos um foco completamente diferente. O foco aqui é a descendência de Abraão, de modo que no capítulo 15, Deus está falando da terra prometida, e no capítulo 17, Deus está falando da posteridade de Abraão, ou seja, dos seus filhos, dos seus descendentes. De modo que, se nós continuarmos a leitura no capítulo 17, nós veremos que logo em seguida, após o versículo 8, Deus está instituindo essa aliança por meio de um sinal que é a circuncisão, tendo então toda a família de Abraão sendo circuncidada como um sinal desta aliança. Eu gostaria que nós, nessa noite, pudéssemos considerar esta aliança que Deus fez com Abraão, aliança essa que Deus fez com os crentes, para que nós pudéssemos então, nessa noite, considerar o seguinte tema. Veremos o tema Deus, o Senhor da aliança, e eu gostaria que nós víssemos então como Deus estabelece e como Ele mesmo rege a aliança que Ele fez conosco, que Ele fez com Abraão. Nós vamos percorrer os versículos e o nosso primeiro versículo nos diz assim, observe na sua Bíblia. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Em primeiro lugar, nós podemos observar que esta aliança feita entre Deus e Abraão é uma aliança que é forjada, é uma aliança que é solidificada por meio do poder de Deus. A salvação que nós temos, a aliança que nós temos com Deus, ela não é formada por meio da nossa força, ela não é formada por meio das nossas habilidades, ela não é formada por meio da nossa família, do nosso parentesco, mas a aliança de Deus feita com o homem é formada pelo poder do próprio Deus. Observe que o texto começa com uma informação bastante importante. Diz assim, quando atingiu Abrão a idade de 99 anos. Todas as vezes que a Bíblia vai trazer uma informação importante sobre Abraão, a sua idade é mencionada, principalmente com respeito aqui à aliança. E observe que o texto diz que esse homem tem 99 anos. Provavelmente a sua companheira estava com uma idade aproximada a 99 anos. Abraão já havia ouvido a instrução de Deus a respeito desta aliança. Não é a primeira vez em que ele ouve que Deus diz que daria a ele grandes descendentes ou uma grande nação. E o tempo foi se passando e essa aliança parecia que não seria cumprida. De modo que no capítulo 16, se os irmãos observarem na sua Bíblia, vocês verão que Abraão ele tenta arrumar um jeito de cumprir a promessa de Deus, deitando-se com a serva de sua esposa. Mas agora no versículo 17, ou no capítulo 17, Deus reitera a aliança, fala de sua promessa, e o texto destaca que esse homem tem 99 anos. Ora, ao ouvir que Deus daria uma grande nação a Abrão, nós precisamos considerar que um homem de 99 anos não teria a condição física de gerar filhos. Seria uma condição anormal para que esta promessa pudesse ser cumprida. De modo que o texto inicia nos dando essa informação para que entendamos que por meio de Abraão essa promessa não poderia ser cumprida. Mas observe então que o texto nos traz ainda uma outra informação que também é importante a nós. Porque na continuidade do versículo 1 o texto nos diz assim, apareceu-lhe o Senhor e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Por que essa informação é tão importante? Porque Deus ele se apresenta aqui com o nome de Todo-Poderoso. E no livro de Gênesis nós temos essa palavra ou esse título para Deus sendo colocado por 5 vezes. E apenas uma vez não está se referindo à descendência. Apenas uma vez não está se referindo a filhos. Então, no livro de Gênesis, quando nós lemos a palavra Deus Todo-Poderoso, normalmente o indicativo é para filhos. E há um significado importante para Abraão. Porque quando Deus se apresenta como Todo-Poderoso, Ele está se colocando como alguém que é suficiente para cumprir a promessa. O corpo adormecido de Abraão não conseguiria gerar filhos. A sua condição biológica não era favorável, nem a dele, nem a de sua companheira. Mas quando Deus se apresenta como Todo-Poderoso a Abraão,
nós precisamos entender então que Deus está dando as garantias suficientes para que esse pacto, essa aliança, ela possa ser cumprida. Não pela força de Abraão, mas pela força de Deus. E é interessante porque o texto destaca tanto a impossibilidade de Abraão, logo no primeiro versículo, como destaca a condição de Deus de desenvolver essa aliança e de trazer uma descendência a esse homem, por mais que a sua idade fosse avançada. Então, o texto inicia nos dizendo essa verdade: Deus é aquele que torna as coisas impossíveis possíveis, as coisas que são insuficientes. Deus é aquele que pode trazer vida aonde há morte. E essa é uma figura importante para nós a respeito da redenção. Nós estamos falando de Sara, um ventre que estava morto. Nós estamos falando de uma mulher que não poderia gerar vida. Mas o texto nos diz que Deus é especialista por meio do seu poder em gerar vida onde há morte. E quando nós olhamos esse texto, que foi escrito há tanto tempo, olhamos para a nossa vida, nós aprendemos que esse Deus, ele continua tendo o mesmo poder, porque enquanto havia morte em nosso coração, Deus trouxe a vida e transformou a cada um de nós. E nós podemos dizer que esse mesmo Deus, em seu poder e em sua soberania, é o Deus que continua, então, a cumprir a sua aliança, é o Deus que continua a cumprir as suas promessas. O texto nos coloca isso de uma forma muito clara. De modo semelhante, Ana expressa essa verdade quando ela diz: Deus é aquele que abre o ventre materno, como é aquele também que fecha o ventre. Este é o princípio, irmãos, que nós precisamos entender no versículo 1. Tudo o que acontece em nossa vida em relação ao Evangelho não acontece por meio da nossa força, mas acontece por meio da força de Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Por isso, nós precisamos entender que é pela força de Deus e não pela força do nosso braço. Mas observe na sua Bíblia, na continuidade do versículo 1, que o texto nos diz assim: após saber que Deus era um Deus todo-poderoso, após ouvir a saudação de Deus, a sua apresentação, Abraão ouve as seguintes palavras: anda na minha presença e sê perfeito. E Moisés é preciso aqui nas suas palavras, assim como o autor dela, Deus, também é preciso. Por que é tão preciso, irmãos? Porque a primeira medida, ao ouvir que Deus estabelece e faz todas as coisas, nós podemos achar que nós não temos nenhuma participação. Se Deus é Senhor da salvação, se Ele gera vida onde há morte, se Ele quebra aquilo que é impossível aos homens e torna possível, então não resta absolutamente nada para nós fazermos. Nós não temos nenhuma responsabilidade, toda a responsabilidade está com Deus. Mas não é isso que o texto apresenta. O texto nos diz: eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso, eu faço aquilo que você não consegue fazer. Mas existe uma parte que é sua: ande na minha presença e seja perfeito. E perfeição aqui não tem a ver com vida sem pecados. Porque isso seria impossível a nós, todos nós pecamos, todos nós falhamos. Todos nós somos filhos, descendentes de Adão. Mas nós precisamos entender aqui que perfeito significa uma vida moral perfeita, ou uma vida moral boa que agrada a Deus. Apesar de sermos pecadores, a nossa parte, a nossa responsabilidade é santificar a nossa vida em Deus. Nós não podemos cruzar os braços como algumas pessoas fazem. Se Deus manifesta a salvação no coração dos seus eleitos, para que pregar? Se Deus me trouxe a salvação e eu não vou perder essa salvação, por que então me esforçar para uma vida piedosa, para uma vida que agrade a Deus? Porque a ordem é: ande na minha presença e seja perfeito. Sim, Deus cumprirá a sua parte no pacto. Sim, Deus cumprirá aquilo que eu e você não cumprimos. Mas sim, Deus requer que eu e você tenhamos responsabilidade. Porque num pacto, numa aliança, num acordo, num contrato, ambas as partes têm deveres. O nosso dever para com Deus é andar na sua presença, andar de uma vida ou com uma vida moral que seja ilibada. Nós vamos voltar os nossos olhos para os próximos versículos. Versículo 2 e versículo 3, nós vimos inicialmente que essa aliança ela é estabelecida pelo poder de Deus.
Mas essa aliança, ela não é apenas estabelecida por esse poder, como também ela é estabelecida pela decisão de Deus. Versículo 2 e versículo 3, o texto diz assim: farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou. Observe que o versículo 2 inicia com: farei uma aliança entre mim e ti. Nós temos aqui uma ação singular. Deus já havia decidido sobre essa aliança. Deus já havia decidido ser o Deus de Abraão e da sua posteridade. Nós não temos aqui um processo sendo realizado. Nós temos aqui um processo estabelecido. Em outras palavras, Deus decidiu fazer uma aliança com Abrão antes do mundo ser formado. Farei uma aliança. É uma decisão divina. Observe que Adão falhou no pacto com Deus. Observe que Abrão falhou num pacto com Deus. Observe que eu e você falhamos nesse mesmo pacto com Deus, mas Deus decidiu ser o nosso Deus. E o que há de tão especial nisso, irmãos? Mesmo que eu e você falhemos, mesmo que eu e você não continuemos sendo fiéis ao Senhor em áreas da nossa vida, Deus decidiu ser o nosso Deus, e essa é uma decisão que não muda. Essa é a aliança que Deus fez conosco, de ser perpetuamente o nosso Deus. E essa é uma história que se repete. De modo, por exemplo, que nós podemos observar o capítulo 15, eu gostaria que nós abríssemos, capítulo 15, versículos 17 e 18. Nós vamos ver como esta figura da decisão de Deus é uma figura clara no capítulo 15. Capítulo 15, versículo 17 e 18, parte A. O texto nos diz assim: e sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, e uma tocha de fogo que passava entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão. O que é que acontece naquele momento? Deus chama Abrão para fazer um pacto com ele. E naqueles dias, um pacto para ser instituído, uma aliança para ser feita entre duas partes, deveria ter um ritual, e esse ritual deveria ser partindo um animal ao meio, colocar as duas partes separadas, e aquelas duas pessoas que estavam entrando em acordo, em uma aliança, passaria por entre essas partes. E por que elas passariam pelas partes dos animais? Para que ficasse claro que seja derramado sangue se houver a quebra desta aliança. Porque a aliança sempre nos mostra que há derramamento de sangue, assim como a remissão de pecados, ou para a remissão de pecados, o sangue sempre precisa ser derramado. Mas o texto nos diz que quem passou por essas partes não foi Abrão, foi Deus. Deus fez com que aquele homem caísse em um pesado sono. E ao invés de Abrão passar dizendo, eu sou responsável em cumprir a minha parte, eu vou cumpri-la, Deus passa por ele e por Abrão. E é por isso que agora no capítulo 17 ele pode dizer, farei uma aliança. Nós, irmãos, não cumprimos o pacto que fizemos com Deus. Nós somos infiéis, assim como Abrão foi. Mas esse mesmo Deus nos diz que fez uma aliança, e essa é uma aliança eterna. E é interessante a nós porque nós sabemos que essa é uma decisão tomada por Deus e não tomada por nenhum de nós. Nós podemos até dizer, aceitamos a Cristo, recebemos a Cristo, pertencemos a Cristo, mas nenhum de nós podemos dizer que estamos nessa aliança por causa de nós mesmos ou por causa da força do nosso braço. E qual é a ação de Abrão ao ouvir essas palavras de Deus? Observe no versículo 3 da sua Bíblia, o texto diz, prostrou-se Abrão rosto em terra. E a expressão aqui prostrou-se significa literalmente cair. Cair com o rosto no chão. Após ouvir que Deus é o Deus Todo-Poderoso, após ouvir que a promessa estaria de pé e que mesmo com 99 anos ele geraria filhos, após ouvir que Deus é aquele que institui essa aliança e mantém essa aliança
por meio de sua própria decisão. Ele agora cai com o rosto em terra. E por que Abraão caiu diante de Deus? Nós temos pelo menos duas razões ou dois motivos. O primeiro deles é que Abraão entendeu a sua impossibilidade. Deus diz a esse homem que ele seria pai de numerosa nação, mas ele tem 99 anos. Como isso então aconteceria? Ele está consciente da sua fraqueza, ele está consciente do seu corpo, ele está consciente de sua fraqueza biológica. Ele sabe que isso é impossível a ele. Mas tem uma outra razão. A outra razão é que esse homem entende o poder e a glória de Deus. Que este homem que havia duvidado de Deus, mesmo sendo chamado de o pai da fé, no capítulo 16, duvidando de Deus agora no capítulo 17, ele entende que ele é impotente, ele entende a sua fraqueza e ele reverencia a Deus, entendendo quem Deus é e diante de quem ele está. Deve ser assim conosco, irmãos, em nossas fraquezas. Quantos de nós nos curvamos diante dos problemas? Achamos impossível. Nós não nos curvamos diante de Deus, que é o Deus Todo-Poderoso. Abraão entende essa realidade. E agora ele cai literalmente diante da grandeza do seu Deus. É interessante que ele não é o único a fazer isso nas Escrituras. Nós temos outros homens, como Elias, como Neemias. Sempre em que Deus demonstra a sua glória, os homens caem diante de Deus. Porque não há impossibilidades para um Deus que se apresenta como Todo-Poderoso. Do versículo 3 ao versículo 5, o texto nos diz assim: prostrou-se Abrão o rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Se essa é uma aliança forjada, feita no poder de Deus, se essa é uma aliança feita pela decisão única e exclusiva de Deus, ela também é uma aliança feita por meio da bondade de Deus. Quem nesse instante pode levantar e bater no seu próprio peito e dizer: eu mereço a minha salvação, eu mereço ter o Deus que eu tenho? Quem pode então se orgulhar disso? Esta aliança é feita pela bondade de Deus. E a bondade de Deus é expressa nesses versículos de duas formas. A primeira forma é quando Deus diz a Abrão: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Observe como a frase está na primeira pessoa do singular. Deus é o agente dessa ação. Não há fala de Abraão, não há ação de Abraão. De maneira que no versículo 4 Deus diz: minha aliança. No versículo 5 ele diz: eu farei nação. No versículo 6 ele diz: far-te-ei fecundo. No versículo 8 ele diz: dar-te-ei a terra. Abraão não merecia nenhuma dessas coisas. Ora, ele era merecedor do que eu e você também merecíamos, que é a condenação pelos nossos pecados, porque o salário do pecado é a morte. Mas esse Deus que se apresenta como Deus, que cumpre a sua promessa, é o Deus que está dando uma lista de benefícios a Abraão. Você não merece. Capítulo anterior havia duvidado de Deus. Havia se deitado com a sua serva numa união pecaminosa. Havia tentado dar um jeitinho, como muitos brasileiros gostam de dizer, um jeitinho. Nós chamamos até de jeitinho brasileiro, para fazer as nossas coisas erradas. Mas Deus não trabalha assim. E apesar das imperfeições desse homem, reitero, chamado de o pai da fé, que duvidou de Deus, Deus está aqui dizendo: minha terra, minha aliança, farei você fecundo, dar-te-ei essa terra. Isso se chama graça. Fazendo um paralelo entre nós e Abraão, nós não merecemos ter santas sementes, que são os nossos filhos. Mas Deus nos dá filhos.
Nós vamos em alguns instantes celebrar aqui o sacramento do batismo. Nós não merecemos ter os nossos filhos, mas Deus nos agracia com nossas crianças. Nós não merecemos uma nova terra, a nova Jerusalém, e mesmo assim Deus nos dá. Porque o Salmo 24 diz que habitará diante do Senhor quem tem o coração limpo e as mãos limpas. Nós não somos esses, mas pela pureza de Cristo, pelo sangue de Cristo, por sua obra perfeita, nós graciosamente recebemos, irmãos, esses mesmos benefícios dados a Abraão. E para aqueles que não podem gerar filhos biologicamente, quantas vezes Deus usa a nossa vida por meio da sua palavra para que pessoas possam ser geradas como crentes no Senhor. Mas há uma outra situação em que esse texto apresenta a bondade de Deus. Observe que no versículo 5 ele diz assim: Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Como é que nós podemos observar a bondade de Deus em mudar o nome de Abrão para Abraão? Porque o nome Abrão significa o pai exaltado. Mas um homem é chamado de pai exaltado e ele não tem filhos, descendentes da sua esposa. Já imaginou chamar um homem de pai quando ele não tem filhos? E aqui está um grande contrassenso, porque o seu nome significa pai exaltado, mas ele era envergonhado, porque um homem naquela época que não tinha filhos, era um homem não respeitado na sociedade. Não tinha descendentes da sua esposa, passava por humilhação de não ter filhos, mas agora Deus muda o seu nome. E ele é chamado de Abraão, não mais de Abrão. O seu nome não mais significa o pai exaltado, mas agora significa pai de nações ou de multidões. Agora significa pai de multidões. Deus dá agora uma honra a esse homem sobremodo excelente. Havia uma vergonha sobre ele por não ser pai, porque era o costume da época. Há agora então uma honra em não apenas ser pai de um só, mas ser pai de uma multidão. E quando o texto coloca pai de uma grande nação, a nação aqui se refere não a uma terra, a um povo, a uma etnia, mas significa aqui o Israel de Deus, todos os crentes. Nós, em uma certa medida, somos filhos de Abraão. Somos filhos desta promessa dada por Deus àquele homem. De modo, irmãos, que a mudança do nome significa um grande privilégio. E desse mesmo modo, nos diz lá em Apocalipse que Deus mudou o nosso nome. Que em Cristo nós recebemos um novo nome. Nós antes vivíamos também a vergonha pelos nossos pecados. Nós antes carregávamos a dor e a miséria por nossas fraquezas. Mas em Cristo, como nos diz Isaías 53, o servo sofredor carregou os nossos pecados e a nossa vergonha. Nosso nome também foi mudado. Nós não mais vivemos, mas Cristo vive em nós. Nós temos um nome eterno sobre a nossa vida, um nome que é nome de salvação. Nós também desfrutamos deste privilégio. Essa é uma aliança formada pela bondade de Deus. Por isso que quando alguém nos pergunta por que você é salvo, nós respondemos consoante a Efésios capítulo 2, porque pela graça nós somos salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A causa dessa aliança é o beneplácito, a boa vontade de Deus. É por causa disso que nós somos salvos. Nós vamos encerrar essa primeira parte da pregação, a explicação do texto, lendo os versículos de 6 a 8, que nos diz assim: Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações,
aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei à tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Deus se mostra como um todo-poderoso, Deus bondoso, de toda graça, Deus que decide nos salvar, Deus que decide fazer uma aliança, entrar em uma aliança conosco, Deus que cumpre essa aliança por nós, porque nós não conseguimos cumprir. E agora, nesses últimos versículos, nós temos Deus nos dando aqui, certamente, de uma forma abençoadora, a condição de revelar a nós como Ele desenvolverá essa aliança para o seu servo Abraão. Nós vemos aqui o compromisso de Deus em relação a esta aliança. Deus não é irresponsável. Ele não entra em um acordo, em uma aliança para não cumpri-la. De maneira que ele inicia o versículo 6 dizendo o seguinte: far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações e reis procederão de ti. Deus afirma que da aliança ou da posteridade de Abraão traria então não apenas uma grande nação, mas também reis. Reis procederiam deste homem. Ele seria então honrado. Mas é interessante observarmos que há um grande rei ou um rei excelente que viria da linhagem de Abraão. E aqui nós podemos trazer uma referência a Cristo. Aquele que é perfeitamente rei, aquele que é perfeitamente profeta, aquele que é perfeitamente sacerdote. Abraão teria o privilégio e a honra de saber que da sua descendência, de um homem que estava com o corpo amortecido, adormecido, de um homem que estava com o corpo biologicamente numa condição desfavorável para gerar filhos, este homem agora saberia, ao ouvir o seu Senhor, que ele geraria reis e que o rei Jesus viria de sua linhagem. Não é assim que nós celebramos? Estamos chegando o Natal, dia 25. Não é assim que nós celebramos dominicalmente? Nós temos um rei que é perfeito em seu governo, que não é um rei corrupto, como a maioria dos nossos governantes, que governa todas as coisas de forma harmoniosa, como uma grande sinfonia. Não é assim que nós celebramos o profeta perfeito, que não apenas prega a palavra, mas que vive fielmente e perfeitamente esta palavra. Não é assim que nós celebramos o grande profeta, que não apenas ofereceu um sacrifício, mas sendo ele mesmo a oferta, cumpriu de uma vez por todas, perdoando os nossos pecados e extirpando a nossa condenação, pagando o preço que era nosso. Esta é a promessa, irmãos. Um homem que havia passado a sua vida inteira esperando um filho, ele agora sabe que de sua linhagem o Redentor viria. Mas não apenas isso, observe o texto. Porque ele nos diz assim, no versículo 7, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Se você tiver uma caneta, você pode marcar esse versículo 7 como sendo o versículo-chave dessa nossa perícope, ou desses nossos versículos. Estabelecerei uma aliança entre mim e você, no decurso das gerações, aliança perpétua. Nós chegamos ao ponto máximo, ou alto dessa declaração, da aliança de Deus com Abraão. Porque Deus está fazendo tudo isso, para que eu seja o seu Deus, e você seja o meu povo. E por quanto tempo Deus será o nosso Deus? Por quanto tempo nós seremos as suas ovelhas? O texto nos responde isso. De forma perpétua. Sim, nós não perdemos salvação. Sim, nós não erraremos o caminho para a eternidade. Sim, nós não entraremos mais em débito com Deus. Sim, nós não seremos mais inimigos da cruz de Cristo. Sim, nós não seremos mais desertores. É isso que o texto está nos trazendo, irmãos. Essa é a nossa esperança. Por mais que eu e você falhe, Deus continuará sendo nosso Deus.
Não tem prazo de validade essa aliança. Abaixo da aliança que nós temos com Deus, qual é a aliança mais importante que nós temos? Nosso casamento. E esta é uma aliança com prazo de validade. E o prazo de validade até que a morte separe o casal. A morte, nem mesmo ela, vai nos separar de Cristo, como nos diz o apóstolo Paulo em Romanos no seu capítulo 8. Como nos diz o texto de Gênesis capítulo 17, essa é uma aliança que durará eternamente. Se você está em Cristo, você estará em Cristo para todo sempre. Nós não tememos a morte, nós não tememos o nosso pecado, nós não tememos o diabo, porque nós estamos em Cristo eternamente. E este é o ponto alto desta aliança que nós temos com o Senhor. O poder de Deus continua, a decisão de Deus continua, a bondade de Deus continua por toda a eternidade. No versículo 8, nós temos uma promessa sendo descrita a nós, quando o texto nos diz assim: dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. A nossa salvação, nós entendemos que ela é eterna. Mas esse texto nos parece estranho se nós lermos ele de forma cuidadosa, detida. Porque o texto diz: eu darei uma terra para vocês, e essa terra, ela será sua para todo sempre. Ora, Abraão iria morrer, seus descendentes iriam morrer. Ora, o exílio afastou aquelas pessoas da sua terra. Mas por que Deus disse que daria uma terra eterna a Abraão, e essa terra se chama Canaã? Nós sabemos que Abraão agora não se encontra em Canaã. Como nós podemos então resolver esse aparente mistério ou essa aparente contradição? Porque a palavra perpétua, ela está se referindo a uma outra terra. Nós conhecemos a história que nós fomos expulsos do jardim em Adão. Nós perdemos o paraíso naquela primeira condição que Deus criou, nosso primeiro pai. E que por causa do pecado, todos nós fomos banidos da sua presença, de modo que nós habitamos numa terra pecaminosa e não num paraíso. Mas todos nós vivemos pela esperança da eternidade. Todos nós esperamos aquele dia em que Deus nos encontrará e Ele abrirá os seus braços e nós ouviremos a sua voz doce e suave dizendo: vinde bendito, benditos de meu Pai. Nós desejamos esse dia. Nós vivemos por esse dia. De modo que o apóstolo Paulo nos ensina que se essa não é a nossa esperança, se Cristo não ressuscitou, se não há eternidade, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Por que você vem aqui dominicalmente? Por que você tenta obedecer a Deus durante a sua semana? Porque Ele é o seu Deus e você vive pelo dia em que você se encontrará com Ele. A morte não é um fim para nós. A morte é uma passagem para estarmos com o Senhor de forma definitiva. Abraão pode ouvir: eu vou te dar uma terra chamada Canaã. Mas essa é uma terra perpétua. A possessão dessa terra é perpétua. Ou seja, não é Canaã geográfica aqui que nós conhecemos, uma terra, ou um pedaço de terra como nós conhecemos. Está sendo prometido a Abraão o retorno para o paraíso. Assim como Deus prometeu a nós. E eu gostaria de trazer, irmãos, algumas aplicações diante de tudo que nós ouvimos, ou de toda a explicação desse texto. A primeira aplicação que eu gostaria de fazer nessa noite, eu gostaria de fazer àqueles que estão sem esperança. Sim, nós vivemos essa vida. Sim, nós fomos afetados pelo pecado. Sim, mesmo sendo crentes, mesmo conhecendo a Deus e a sua palavra, mesmo dominicalmente ouvindo as pregações, eu e você, em alguns momentos da nossa vida, lutamos contra a desesperança. E nós achamos muitas vezes como Abraão achou: Deus está demorando, Deus não vai cumprir a sua promessa. E nós murmuramos e nós praguejamos contra Deus.
Quantas vezes eu e você tentamos resolver as coisas pela força do nosso braço? Porque nós estamos julgando que Deus está demorando. É assim que muitas vezes nós fazemos. E eu gostaria de reanimar o seu coração nessa noite. Não há impossíveis para Deus. Não há nada que Deus não possa fazer conforme a sua vontade e não a nossa. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E sempre foi assim na história, tanto na vida de Abraão como na nossa vida. E é por isso que eu e você devemos sempre orar para que Deus sustente o nosso coração carregado de esperança. Nós não temos esperança em nós mesmos. Eu sei que nós vamos ouvir muitas pessoas dizendo: confie em si mesmo, você consegue, realize os seus sonhos, que é por causa de sua força e sua habilidade que você vai chegar lá. Mas a Bíblia nos ensina o contrário: dependa do Senhor. Não se apoie na sua própria sabedoria, na sua própria força. Não julgue que Deus está demorando. Há algumas pessoas que, infelizmente, chegam até a afirmar que Deus faz a coisa certa por caminhos tortos. Isso é uma mentira. Isso é um engano. Deus faz tudo perfeitamente, mas tudo no seu tempo devido, e certamente Ele ordena todas as coisas para o louvor da sua glória e para o bem do seu povo. Se Deus se apresenta como Todo-Poderoso, se Ele é aquele que venceu na cruz os nossos adversários, o diabo, o pecado e a morte, o que não pode fazer Deus para glorificar o seu nome e abençoar o seu rebanho? Por isso, irmãos, entendamos, de uma vez por todas, que Deus fará invariavelmente aquilo que Ele prometeu. Segunda aplicação, eu gostaria de fazer a todos os crentes que me ouvem: cumpram os seus deveres para com Deus. Aprendemos que nós vivemos em um pacto, em uma aliança. A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja aliancista. E é por essa razão que nós vamos batizar os nossos filhos, diferente de muitas igrejas, em que crianças são apresentadas, porque nós acreditamos que Deus entrou em uma aliança conosco e que essa aliança os nossos filhos também participam. Mas essa aliança, ela nos impõe, ela nos traz alguns deveres. Você tem cumprido o seu papel para com Deus? Você, esposo, tem liderado a sua casa, honrado a sua esposa? Você, esposa, tem sido submissa ao seu esposo, cuidadosa, amorosa? Você, filho, tem obedecido os seus pais, porque você teme a Deus? Você, funcionário, tem trabalhado bem, chegado na hora, sendo produtivo, porque você honra a Deus mais do que você honra o seu patrão? Você tem se relacionado para a glória de Deus, quando você está num ambiente que não é um ambiente de igreja, ou de uma programação de igreja? Porque a vida cristã deve ser vivida em sua inteireza, porque nós fizemos uma aliança com Deus, ou na verdade Deus fez uma aliança conosco, por isso devemos cumprir o nosso dever. Nós vamos ouvir aqui, nesse mesmo lugar, daqui a alguns minutos, pais se comprometendo em ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. Pais, vocês têm cumprido os seus deveres, vocês têm feito o culto doméstico, vocês têm ensinado os catecismos aos seus filhos, têm ensinado a sã doutrina, têm sido um exemplo de vida, têm cumprido as Escrituras para que seu filho veja Cristo em você e admire mais a Cristo do que ele admiraria. Nós precisamos cumprir os nossos deveres para com Deus. Ouça-me bem, a vida cristã não é um piquenique. Nós estamos num campo de batalha. Precisamos lutar para seguir a Cristo fielmente, sabendo, irmãos, que quando nós falharmos, há esperança para nós. Quando nós vacilarmos, quando os nossos pés saírem do caminho correto, Deus cumprirá, e Ele já cumpriu em Cristo a parte do pacto. Terceira aplicação eu gostaria de fazer aos pais. Eu já falei que nós devemos cuidar dos nossos filhos, mas nós precisamos entender que os nossos filhos, na verdade, são filhos do Senhor, no sentido de ser semente santa, de serem dados a nós, e que nós precisamos ser bons mordomos.
Abraão precisava ser um bom crente, isso significava ser um bom pai. Nós precisamos investir na educação dos nossos filhos. Nós vivemos numa sociedade em que não se respeita mais os pais, em que os pais não disciplinam mais os seus filhos. Nós vivemos numa sociedade em que os valores são invertidos, em que ideologias como ideologia de gênero têm invadido as escolas. E nós muitas vezes nos calamos, não cumprindo o nosso papel. Eu não sei quanto tempo você vai ter com o seu filho, mas todo o tempo que você tem é uma preparação para que o seu filho seja sal e luz nessa terra. Não crie o seu filho para você, crie o seu filho para honrar a Deus neste mundo. Esse é o seu investimento, pai. Nós vemos muitos pais que investem pesado na educação dos seus filhos, enviando para boas escolas. Nós vemos muitos pais que são preocupados com a saúde de suas crianças. Mas nós temos investido no reino de Deus, no sentido de preparar os nossos filhos como flechas em nossas mãos, para nós enviarmos esses filhos para que eles glorifiquem a Deus nesse mundo. É nossa responsabilidade. Havia uma descendência prometida a Abraão, e ele precisava ser responsável com ela. Nós precisamos fazer o mesmo, irmãos. Trabalhem duro para investir naquilo que é mais importante para o seu filho. O mais importante para o seu filho não é comida, roupa, segurança ou saúde. Essas coisas são importantes, mas o mais importante que você pode dar ao seu filho é uma herança cristã. E eu gostaria de também aplicar essa palavra ao coração das crianças. Nós temos algumas crianças aqui e elas estão me ouvindo. E eu gostaria de chamar a sua atenção, porque eu falei que o seu pai tem uma responsabilidade e vocês também têm uma responsabilidade. Porque nesse mundo que nós vivemos, crianças, há muitas religiões, mas somente uma religião é a religião verdadeira. Vocês vão ouvir muitas mentiras nesse mundo, de que Cristo era meramente um homem, de que qualquer religião leva a Deus, de que Deus é amor, então por isso vocês podem fazer aquilo que vocês quiserem, levem uma vida permissiva, libertina, uma vida sem preocupação em obedecer aos seus pais e aos seus superiores. Mas vocês, crianças, têm pais crentes que temem a Deus, por isso sigam o exemplo do pai de vocês, temam ao Senhor, peçam aos pais que ensinem vocês sobre Cristo, sobre a salvação, sobre o inferno, sobre pecado. Peça aos pais de vocês que ensinem vocês a obedecerem a Cristo, porque vocês são herdeiros desta fé. Vocês precisam obedecer, assim como o pai de vocês também precisam. Cristo foi um filho obediente, crianças. E é por essa razão que tanto vocês como os pais precisam obedecer ao Senhor. Gostaria de trazer aqui uma última aplicação. Se há algum descrente que me ouve, se há alguma pessoa que ainda não conhece a Cristo como o Senhor do pacto, como alguém que fez uma aliança, eu gostaria de dizer a você, busque um lugar de descanso para a sua alma. A Bíblia fala de um status do homem sem Deus. E a Bíblia chama o homem sem Deus de desertor, de traidor, de inimigo. E eu tenho certeza que não é esse o caminho que você deve seguir. Por isso, se você não é um crente, me ouve nessa noite. Que você possa correr a Cristo. Que você possa entender que nada nesse mundo pode satisfazer você. Que nenhuma aliança feita nesse mundo pode trazer a você salvação, perdão, transformação. Que você entenda de uma vez por todas que o único que pode aliviar o seu fardo é Cristo, porque Ele mesmo disse, o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. Somente Cristo pode fazer isso por nós. Mas você só pode ser salvo do fogo do inferno. Você só pode ser salvo dessa condenação se você estiver debaixo de uma aliança com Deus. Porque o que é que salva a nossa vida? O que é que perdoa os nossos pecados? O que muda o nosso coração e nos leva para a eternidade é estarmos em uma aliança eterna com Deus. Então, se você é descrente,
Se você que ainda não serve a Deus, me ouve nessa noite. Saiba que você não pode colocar a sua cabeça no travesseiro e sossegar, sabendo que uma condenação lhe espera e que cada dia é um dia menos para que você se encontre com essa condenação. Mas há uma saída, há uma solução, e ela está em Jesus Cristo. Confie nele e saiba que por meio dele você pode então experimentar os benefícios desse pacto, dessa aliança. Eu gostaria de encerrar a minha exposição dizendo, irmãos, que estarmos numa aliança é um privilégio. E sabermos que nós não merecemos participar dessa aliança, mas que deve ecoar em nosso coração, continuamente, diariamente, o que Deus disse a Abraão: há uma aliança eterna entre mim e ti, entre mim e a sua descendência. E essa aliança diz: eu sou o seu Deus e vocês são o meu povo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nós somos gratos porque a Tua palavra alcança o nosso coração. Ela nos ensina como o Senhor é gracioso. Ela nos revela como o Senhor é bondoso a ponto de fazer uma aliança conosco, mesmo sem merecermos. O Senhor fez uma aliança com o Teu filho Abraão. E hoje, no século 21, nós somos participantes dessa mesma fé por causa do Senhor. Rogamos que as Tuas mãos, ó Deus, estejam sobre nós. E que o Senhor nos sustente para que obedeçamos a Tua palavra. Para que haja responsabilidade com o pacto que o Senhor fez conosco. Cumprindo os nossos deveres para com Deus. Queremos também louvar o Teu nome, Senhor, porque esse pacto revela quem Tu és. Porque o Senhor, de forma poderosa, venceu as nossas impossibilidades. E mostrou que, de forma soberana, o Senhor mesmo proveu um meio para que essa aliança fosse constituída e estabelecida. E a nossa oração, ó Deus, é que o Senhor nos faça cada vez mais desejosos de glorificar o Teu nome e que nós possamos admirar o Senhor por esse grande feito. Queremos também, ó Deus, rogar pelos nossos filhos, que são de fato as sementes santas que o Senhor nos dá. Nos ajuda para que eles possam crescer nos Teus caminhos, Senhor, conhecendo essa fé. Para que eles aprendam desde cedo o valor de crer em Deus e de obedecer o reto caminho do Senhor. Pedimos que o Senhor glorifique o Teu nome em nossa vida, fazendo-nos lembrar, Senhor, dessas palavras que foram aqui proferidas durante a semana. Sabemos que os desafios crescerão diante de nós, mas confiamos em Ti que não muda e que tem manifestado o Teu amor, a Tua justiça e graça durante toda a história. Nós choramos ao Senhor agradecidos por tudo em nome de Jesus. Amém.